Força e honra, guerreiro! Iniciando agora os estudos da parte de Direito Penal, Crime, Contravenção Penal, Ilicitude e Culpabilidade. Se isso está no seu edital, e certamente está, pois se não estivesse, eu não estaria aqui gravando, você tem que ouvir esta aula, você tem que ver esta aula e fazer muitas anotações. E agora eu te pergunto, você já está inscrito em nosso canal? Já ativou as notificações? Se ainda não fez, está perdendo tempo, pois aqui é feito aulas com direito direto ao ponto, sem rodeios. Vamos dar início então com as noções gerais de direito penal. Mas antes de qualquer coisa, um aviso. Aqui nós vamos abordar somente o que está pacificado e o que já é aceito na doutrina majoritária, ou seja, aquilo que já é aceito pela maioria e o que é cobrado na maioria dos concursos. Vamos então ao conceito de infração penal, crime, delito e contravenção penal. O conceito de infração penal varia conforme o seu enfoque. Sob o enfoque formal, então, infração penal é aquilo que assim está rotulado em uma norma penal incriminadora sob a ameaça de pena. Num conceito material, infração penal é o comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, passível de sanção penal. E o conceito analítico nos traz que leva em consideração os elementos estruturais que compõem a infração penal, prevalecendo o fato típico, ilícito e culpável. E este, no caso, é o conceito aceito pela doutrina majoritária, o conceito analítico. E aqui já podemos visualizar, então, as grandes diferenças entre crime e contravenção. Uma delas seria referente à pena privativa de liberdade, que no caso do crime se resume em reclusão e detenção, sendo que a pena máxima ela não pode ultrapassar 30 anos. E na contravenção penal, a pena privativa de liberdade, ela se dá através da prisão simples, sempre cumulativo com multa ou, no caso, sendo opcional. Vale também ressaltar que para a contravenção penal a pena máxima é de 5 anos. Quanto à espécie de ação penal, no caso o crime, ela comporta a ação penal pública, incondicionada e condicionada e também a ação penal privada. Já para a contravenção penal, temos apenas a ação penal pública, no caso. Então, lembrando que a condicionada também pode ser representação do ofendido e mediante requisição do ministro da Justiça. Quanto à admissibilidade da tentativa, certo? Não é punível a tentativa de contravenção, importante, certo? No caso, no crime, a punibilidade da tentativa, ela está prevista em diversos, no caso, itens do Código Penal. Aqui também podemos perceber, mais especificamente, referentes a crimes de atentado, certo? Na sequência, temos que, quanto à extraterritorialidade da lei penal, que palavra difícil, no crime, extraterritorialidade incondicionada e condicionada, certo? E também temos a hipercondicionada na extraterritorialidade. Na contravenção penal não cabe a extraterritorialidade e o princípio da territorialidade absoluta, ou seja, não é aplicada este elemento para a contravenção penal apenas para crimes. O artigo 2º da Lei de Contravenção Penais traz que a lei brasileira só é aplicável à contravenção penal praticada no território nacional. Então, quanto à competência para processar e julgar o crime, no caso de regra, temos a Justiça Federal, a Justiça Estadual, sendo ela a justiça residual, certo? Já a contravenção penal, de regra, ela pode ser feita através da justiça estadual, nos seus juizados especiais criminais, e no caso, infração de menor potencial ofensivo, aqueles da Lei 9.099 de 95, nos juizados especiais criminais, no GCRIMS, e também, eventualmente, na Justiça Federal, né, quando o autor da contravenção penal ele tiver, no caso, o foro de prerrogativa de função. Mais uma vez, então, ressaltando, a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Na sequência, podemos perceber que, quanto ao limite das penas, a duração da pena da prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, nem a importância das multas ultrapassar 50 contos. Claro que isso é uma medida antiga, de uma moeda do tempo do Código Penal, da Lei de Contravenções Penais, no caso. O crime, então, nas suas penas, por fato, ele pode ter até 30 anos, e a contravenção penal, limite das penas por fato, 5 anos. Isso é uma confusão que às vezes é feito. Então é por fato, a cada fato pode ser atribuído até 30 anos.
Referente ao período de prova, o sursis, aquela suspensão condicional da pena. Então, o artigo 11 nos traz que, desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano e nem superior a 3 a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional, certo? A contravenção penal, então, o período de prova é de 1 a 3 anos, através do sursis, e o crime, período de prova de 2 até 4 anos, certo? E em regime especial, 4 até 6 anos. Lembrando que nós estamos aqui ainda tratando coisas referentes às diferenças entre contravenção penal e crime. Já quanto ao cabimento de prisão preventiva e temporária, o artigo 312 nos traz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de ordem pública da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria. Perceba que é crime. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. E também o 313 nos traz que, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior até a 4 anos, no caso. Então, isso é referente à prisão preventiva e temporária, certo? Admitida nos casos de crime, como você bem pode perceber. Outro critério é que, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, certo? E também que, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas e urgências. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não oferecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Você viu aqui, então, os casos de reincidência, certo? Na sequência, percebemos quem são os sujeitos ativos e passivos do crime. O sujeito ativo do crime é a pessoa que pratica a infração penal. Qualquer pessoa física capaz e com 18 anos completos pode ser sujeito ativo do crime, certo? A pessoa jurídica também pode figurar como sujeito ativo de crime? É uma pergunta. Sim, só se for crime ambiental, certo? A lei que foi trazido pela Lei 9.605 de 98. Neste caso, sim, a pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo do crime, certo? Então, o sujeito ativo no crime comum, por exemplo, comete homicídio, furto, roubo, estupro, falsificação de documento público. Quando for crime próprio, por exemplo, temos o exemplo do artigo 123 com um infanticídio, certo? E também o peculato, trazido pelo artigo 312 e depois para o artigo 316, a concussão, que são crimes próprios de servidores públicos. Na sequência seguida, conceituaremos crime comum e próprio, certo? O sujeito passivo é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Então, pode figurar como sujeito passivo qualquer pessoa física ou jurídica, ou mesmo ente indeterminado, destituído de personalidade jurídica, exemplo, a coletividade, família, caso em que o crime é chamado pela doutrina de crime vago, certo? Então, é quando for a coletividade ou a família, por exemplo. O sujeito passivo classifica-se em sujeito passivo constante, imediato, formal, no caso que será sempre o Estado interessado na manutenção da paz pública, e o sujeito passivo eventual, certo? Que é o titular do interesse penalmente protegido. Então, aqui você percebe mais uma característica no caso do sujeito passivo do crime, certo? E o objeto material e jurídico do crime. O objeto material, então, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. É possível crime sem objeto material? Sim, então temos aqui o crime de dano, certo? Dano ao patrimônio, não existe um objeto material. Furto, né, coisa alheia móvel. Esses são os objetos materiais, exemplos de objetos materiais, certo? No homicídio, é a pessoa viva, que foi, no caso, morta. E também temos a lesão corporal leve, certo? O objeto jurídico do delito, ou bem jurídico tutelado, ou também objetividade jurídica. Então, quando sempre você ouvir falar um desses termos, é referente a isso que estamos tratando. Revela o interesse tutelado pela norma, o bem jurídico protegido pelo tipo penal. Então, o artigo 163, dano, ele protege o patrimônio. O artigo 155, furto, também o patrimônio. O 121, com homicídio, ele protege a vida. 129, a lesão corporal, no caso, a incolumidade física. E agora entramos na teoria geral do crime, através do conceito de crime. Temos, então, o conceito formal, que é o crime é a conduta proibida pela lei penal, o conceito material, que diz que crime é toda conduta lesiva aos bens jurídicos materiais mais relevantes, certo? E o conceito analítico, que é o adotado pela nossa doutrina, certo? Que vai dividir o crime em elementos que é crime, o fato típico, ilícito, culpável, ou típico, antijurídico e culpável. TIC ou TAC, você decora assim. Então, o crime, fato típico,
a ilicitude e a culpabilidade. Essa é a teoria finalista tripartida que é adotada pela doutrina majoritária, certo? Então, o crime é fato típico, é ilícito e culpável, TIC ou antijurídico, seria o TAC, fato típico, antijurídico e a culpabilidade, certo? A teoria finalista tripartida, então, ela traz outras subdivisões para o fato típico e também para a ilicitude e para a culpabilidade. Dentro do fato típico temos a conduta, né, causal, no caso, o resultado naturalístico e a tipicidade, formando um mnemônico com RET. E a ilicitude, certo, é quando não há amparo legal. A culpabilidade, ela traz a imputabilidade, certo, a exigibilidade de conduta diversa e diversos outros fatores que nós veremos com maior tranquilidade agora. Por exemplo, o fato típico e seus elementos. O fato típico, o conceito é a conduta positiva ou negativa que provoca um resultado, em regra, que se amolda perfeitamente aos elementos constantes do modelo previsto na lei penal. É aquilo que está escrito na lei. O fato típico, então, é composto dos seguintes elementos: conduta, resultado naturalístico e nexo de causalidade e tipicidade. Então, o fato típico, certo? Conduta, resultado naturalístico, nexo de causalidade e tipicidade. São os elementos componentes do fato típico. Então, na sequência, nós podemos perceber a conduta, então, é o agir humano consciente e voluntário, dirigido a uma finalidade. O tipo penal não descreve qualquer fato, mas somente condutas. Então, são características da conduta. O comportamento humano consiste no movimento ou abstenção de movimento corporal. E o B é a voluntariedade, ou seja, toda conduta humana deve ser consciente e voluntária. É necessário que ela some os dois fatores para ser considerada. Aqui eu trouxe uma tabela que diz fatos sobre dolo, o eventual, o dolo direto, culpa consciente e culpa inconsciente, e a diferença entre elas. Você pausa e dá uma boa lida. Não vou ficar aqui lendo porque você vai ver várias vezes esses fatores ao longo desta aula. Mas a tabela é útil para eventuais comparações. Aqui temos então as distinções entre dolo e culpa. Você pode perceber, então, que o dolo é previsto no artigo 18, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, e se trata de conduta voluntária e intencional de um agente, objetivando algum resultado ilícito ou causar algum dano a alguém. O crime culposo é associado aos casos onde o agente, por questão de imprudência, negligência ou imperícia, causa algum dano a outrem, ou seja, outra pessoa. Neste crime, o agente não prevê o resultado danoso ou prevê, porém, acha que poderia evitá-lo, ou seja, ele acha que poderia evitá-lo de alguma maneira, mas não consegue por negligência, imprudência ou imperícia. Aqui então eu trouxe as modalidades de culpa. Imprudência é a prática de um fato criminoso, é a culpa de quem age, exemplo, passar num farol fechado, decorre, na verdade, de uma conduta omissiva. A negligência é a culpa de quem se omite, é a falta de cuidado antes de começar a agir, ocorre sempre que antes da ação. Não verificar os freios do automóvel antes de colocá-lo em movimento, por exemplo. E a imperícia é a falta de habilidade no exercício de uma profissão ou atividade. No caso de exercício de profissão, se além de haver a falta de habilidade não for observada uma regra técnica específica para o ato, haverá imperícia qualificada. Difere-se a imperícia do erro médico, visto que este não decorre somente da imperícia, podendo decorrer também de imprudência ou negligência. É fundamental a diferenciação entre essas modalidades de culpa. Na sequência, você pode ver, então, a conceituação de crime pré-doloso, crime qualificado pelo resultado. Por exemplo, uma lesão corporal que, no caso, decorre em seguida uma morte. É o dolo mais a culpa, ou seja, a pessoa tem a intenção de causar apenas a lesão corporal, porém, em decorrência de condições alheias à sua vontade, ocorre a morte do agente. Isso é o crime pré-doloso. A culpa, aliás, o dolo mais a culpa. Dolo no antecedente e culpa no consequente. E quando ocorre a ausência de conduta? Quando há a coação física irresistível, certo? Em estados de inconsciência, como o sonambulismo e a hipnose, e em atos reflexos, certo? Então, a coação física irresistível, quando alguém força a fazer alguma coisa, e em atos reflexos, que é quando o corpo humano ele reage involuntariamente, certo? E o que é resultado? O resultado é uma modificação no mundo exterior
que se segue como consequência a primeira modificação, que é a conduta. Então, o resultado é dentre os efeitos da prática da conduta, o que a lei penal entende como suficiente à configuração do crime. Há, no entanto, delitos sem resultado nos quais o legislador procurou antecipar a punição, recaindo esta unicamente sobre a prática da conduta. E o resultado naturalístico? De acordo com o resultado naturalístico, as infrações penais classificam-se em crime material, também chamado crimes de ação e resultado, pois o tipo penal descreve tanto a conduta quanto seu efeito. Se este não ocorrer, por circunstâncias alheias à vontade do agente, haverá tentativa. Exemplo, o homicídio, o resultado é a morte, furto, a subtração, o peculato, a apropriação, o estupro, a conjunção carnal. Temos também o crime formal, que existe um resultado possível e desejado pelo agente, mas o tipo penal não exige sua ocorrência, punindo a simples prática da conduta. Exemplo, a corrupção ativa. Basta promover a vantagem, ainda que esta não seja aceita, e a extorsão, que consuma-se somente com a prática da violência ou grave ameaça. Além da calúnia, que não é necessário comprovar que a honra foi diretamente atingida. Por fim, temos os crimes de mera conduta, que o tipo descreve apenas a conduta sem se referir a qualquer resultado. Exemplo, violação de domicílio, desobediência e porte de arma. Na sequência, o nexo de causalidade, que é entre a conduta e o resultado, salvo nos crimes de mera conduta e formais. Conceito é a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Adotou o Código Penal a teoria da equivalência dos antecedentes, que considera causa e ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, ou seja, conditio sine qua non, como já ouviu se falar antes. Se você não sabe o que significa, é só pesquisar no Google aí, é bem fácil. Trouxe aqui o conceito de tipicidade. Tipicidade é a adequação de um ato praticado pelo agente com as características que o enquadram em norma descrita em lei penal como crime. Trata-se de elemento do fato típico, ou seja, se não houver tipicidade, o fato será considerado atípico, logo não haverá crime. Então perceba que é de fundamental importância a característica da tipicidade dentro da teoria geral do crime. Vamos entrar agora nas excludentes de licitude, mas antes você pode perceber aqui ao fundo a árvore do crime, trazendo o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade e seus componentes. Dentro do fato típico, a conduta, o resultado, o nexo causalidade, a tipicidade e a imputabilidade, potencial conceito de licitude e exigibilidade de conduta diversa dentro da culpabilidade. Então, o conceito de licitude, que é a licitude também denominada de antijuridicidade, é o segundo substrato do conceito analítico de crime. Deve ser entendida como conduta típica não justificada, espelhando a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Certo? Então, esse é o conceito de ilicitude, sendo o segundo substrato do conceito analítico do crime. Na sequência, nós temos as causas excludentes da ilicitude. A exclusão de ilicitude, ela não haverá crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular de um direito. Todos esses fatos serão melhor agora esmiuçados na sequência. Sempre que se falar em causas excludentes de ilicitude, você vai recordar que são 3: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Na sequência aqui, ficou mais visível como fica, no caso, a distinção das excludentes de ilicitude previstas na parte geral do Código Penal: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Nós vamos entrar em uma a uma para melhor compreendermos, assim entender o que é que exclui a ilicitude, o que exclui a ilicitude de um crime. O crime que ele tem que ser um fato típico e dentro dessa tipicidade há formas de se excluir a ilicitude. Então, o artigo 128 nos traz que não se pune o aborto, por exemplo, praticado por médico. Isso é uma excludente de ilicitude, o aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, o primeiro que nós traremos aqui é o estado da necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Fica um pouco mais difícil de entender, mas agora você vai entender melhor, que no caso é sempre em estado de necessidade o direito próprio ou alheio. Primeira coisa a se observar. Vamos entender melhor agora, que existem requisitos do estado de necessidade. Por exemplo, o perigo atual, ele precisa ser momentâneo, que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente e também que seja para salvar direito próprio ou alheio, do próprio agente ou de outra pessoa envolvida no fato. Agora, para que nós possamos compreender melhor,
Também temos outros fatores trazidos, que seria a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, por exemplo, que é aquele caso do bombeiro, do policial militar. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E a inevitabilidade do comportamento lesivo, ou seja, não há outra forma de se salvar essa situação. Então, como exemplo, trazemos a pessoa que está num naufrágio e está para morrer. Então você vai ver que existe o estado de necessidade, que pode ser agressivo quando, para salvar seu bem jurídico, a gente sacrifica bem jurídico de um terceiro que não provocou a situação do perigo. E o defensivo, quando a gente sacrifica um bem jurídico de quem ocasionou a situação do perigo. Certo? Então, voltando àquela situação, a pessoa está no naufrágio e aí ela pega e tem apenas uma tábua de salvação. Ela afoga a outra vítima ou a mata de alguma maneira para se salvar. Isso é o estado de necessidade, por exemplo. Legítima defesa seria um outro excludente de ilicitude. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Atual ou iminente a direito seu ou de outrem, certo? Quais são os requisitos da legítima defesa? Agressão injusta, e ela tem que ser também atual ou iminente, ou seja, ela tem que estar acontecendo ou estar na iminência, ou quase acontecendo. Também é necessário o uso moderado dos meios necessários, certo? A proteção do direito próprio ou alheio e o conhecimento da situação de fato justificante. Então você tem que saber que está dentro de uma situação que há uma excludente de ilicitude. Na sequência, podemos perceber a legítima defesa e erro na execução. O erro na execução é quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código. Então, vale a pena a leitura desses artigos para uma melhor compreensão do que seria o erro na execução. É quando há, por acidente ou erro no uso dos meios da execução, a gente, ao invés de atingir a pessoa, atinge a pessoa diversa da pretendida. O que nós temos na sequência é que é possível a legítima defesa recíproca, ou seja, eu estou em legítima defesa e o outro agente também? E não é possível. Como pode ser? Uma das pessoas está diante de uma situação justa e por isso ela está em legítima defesa, e a outra não, a outra está fazendo uma agressão injusta, certo? A legítima defesa pode ser agressiva, defensiva, real e putativa. Lembrando que a palavra putativa quer dizer imaginária, a real é a defesa real, a defensiva é em defesa própria ou de outrem, e a agressiva é aquela que evita, no caso, algo que está em iminência de ocorrer. Agora também temos o estrito cumprimento do dever legal. Age acobertado por essa excludente aquele que pratica fato típico, ou seja, tipificado, mas o faz em cumprimento a um dever previsto em lei, certo? E também temos o exercício regular de direito. Não há crime quando a gente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Desta forma, quem age no legítimo exercício de um direito seu não poderá estar cometendo crime, pois a ordem jurídica deve ser harmônica, de forma que uma conduta que é considerada um direito da pessoa não pode ser considerada crime por questões lógicas. Trata-se de preservar a coerência do sistema, perceba isto. Mas o direito deve estar previsto em lei? Sim, a doutrina majoritária entende que os direitos derivados dos costumes locais não podem ser invocados como causas de exclusão de ilicitude. Imagina que lá no interior há costumes em alguma cidadezinha e essa cidade queira aplicar isso como lei. Não é permitido pelo ordenamento jurídico. Portanto, o direito sempre deve estar previsto em lei para que, no caso, seja aplicada a justiça. E os ofendículos? Ofendículos são, por exemplo, os cacos de vidro em cima do seu muro, a cerca de elétrica que existe no seu condomínio. Esses são os ofendículos, que são colocados pelo proprietário, que impede a penetração de alguém numa propriedade. Desta forma, eles dificultam que uma pessoa invada um domicílio. Existe, então, um excludente de ilicitude quando há, no caso, a expressa previsão da existência deste ofendículo, certo? Do contrário, você responderá pelo excesso. Por exemplo, se você botar uma forma de eletrocutar o invasor na sua maçaneta, isso vai ser punido por excesso. Como você bem pode perceber, estamos entrando agora na culpabilidade. Então, são integrantes da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Para que melhor possamos compreender, vamos entrar em fato a fato, item a item. Iniciando pelo conceito de culpabilidade, que nada mais é que o juízo de reprovabilidade acerca da conduta do agente, considerando-se suas circunstâncias pessoais. Então você vai entender melhor agora através dos quadros nas quais podemos perceber os componentes da
da culpabilidade. Então, os elementos da culpabilidade são a imputabilidade, a potencial consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se você é concurseiro iniciante, você ainda não conhece esse método mnemônico, que é o IMPOEX, para imputabilidade, P de potencial consciência de licitude e o X de exigibilidade de conduta diversa, formando o IMPOEX. Então, na sequência, temos a imputabilidade, o conceito. A imputabilidade penal pode ser conceituada como a capacidade mental de entender o caráter ilícito da conduta e de comportar-se conforme o direito. Critérios. Temos o critério biológico para a imputabilidade. Este critério leva em conta somente apenas o desenvolvimento do agente, por exemplo, doença mental ou idade, independente se tinha ao tempo da conduta capacidade de entendimento e autodeterminação. Temos também o critério psicológico, que considera apenas se o agente, ao tempo da conduta, tinha capacidade de entendimento e autodeterminação, independente de sua condição mental, certo? Então você vai entender que há uma mistura de critério biológico e psicológico trazido na nossa doutrina. Critério biopsicológico, que considera-se imputáveis, ou seja, aqueles que podem ser puníveis, aquele que, em razão de sua condição mental, era ao tempo da conduta inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Este critério é adotado pelo Código Penal conforme o artigo 26. Então, é inimputável aquele que traz o critério biopsicológico. Inimputável, certo? Na sequência, percebemos que um detalhe importante, no caso do menor, o critério adotado é o biológico, conforme o artigo 27 do Código Penal. Lembrando que o menor é aquele que tem menos de 18 anos de idade. Então, nesse caso, teremos o critério biológico, certo? Conforme o artigo 27 do Código Penal. Em seguida, percebemos também que as causas de inimputabilidade, ou seja, daqueles que não podem ser culpáveis, em razão da anomalia psíquica. Esta anomalia está prevista no artigo 26 do Código Penal e significa a incapacidade de imputação daquele que, conforme está destacado abaixo, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O artigo, então, supracitado, adotou o critério biopsicológico. Isso significa que o caso de doente mental, na prática do fato, não tem a sua anomalia psíquica manifestada, poderá ser considerado imputável se ele estiver passando por um período de sobriedade, por exemplo. E a inimputabilidade em razão da idade. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que nós estudaremos na sequência, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O critério adotado do artigo 27 do Código Penal é o biológico, que leva-se em conta apenas o desenvolvimento mental do acusado, idade, não importando se na época da ação ou da omissão tinha conhecimento ou autodeterminação da ilicitude de sua conduta, certo? Então é o critério adotado no artigo 27 do Código Penal. Se você tem um Código Penal, abra e dê uma lida agora mesmo, você vai verificar que está expressamente dito isto. Então, a inimputabilidade em razão da embriaguez. Existe um outro tipo de inimputabilidade, certo? Ela deve ser patológica e também por caso fortuito ou de força maior, certo? A embriaguez não acidental, a voluntária ou culposa. Então, o caso o indivíduo se embriaga de forma voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não terá sua imputabilidade excluída, certo? Então, ele será culpado, certo? Não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, traz o artigo 28 do Código Penal. Lembrando que estamos tratando da embriaguez não acidental, ou seja, aquela que é voluntária ou culposa e que ela não exclui a imputabilidade penal, ou seja, o agente será responsabilizado. E aqui temos uma observação. Caso o sujeito ativo do crime se encontre inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato na data deste, aplica-se a teoria do acto liberem causa, para que aquele seja punido e não beneficiado com a inimputabilidade. A teoria da ação livre na causa, acto liberem causa. Então, a prática do ato, ele estava inteiramente incapaz, porém se retorna para o começo da embriaguez voluntária ou culposa e se pune ele através da teoria da acto liberem causa. Essa teoria é bem simples de se entender. Outra observação é que através da representação acima, que foi aquela que vimos anteriormente, o agente, quando começou a se embriagar, tinha plena capacidade de entendimento. Entretanto, quando veio a praticar o fato, estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, o que faz punir este agente que se encontra incapaz. Aplica-se então a teoria do acto liberem causa, a ação livre na causa, para voltar no tempo e pegar o agente quando tinha plena capacidade, no momento em que começou a se embriagar de forma voluntária ou culposa. Há então uma regressão no tempo, na linha temporal dos fatos.
Agora você não esquece mais a actio libera in causa, como ela funciona. Embriaguez acidental, por caso fortuito, força maior. A embriaguez acidental, através do caso fortuito, força maior, exclui a imputabilidade. É isento de pena agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este. O exemplo é que o namorado que põe uma pílula no drink da namorada e esta, sem perceber, ingere a bebida e fica completamente embriagada, inteiramente incapaz de conhecer o caráter ilícito do fato e acaba matando o garçom do bar. Veja que situação bizarra, mas se acontecesse, ela seria inimputável, ou seja, não poderia ser responsabilizada pelos fatos ocorridos. Essas são as coisas mais legais do direito penal que traz esse tipo de previsão. Então, a embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada não excluirá a imputabilidade ainda e incidirá um agravante. Se a pessoa se embriagou por vontade, é aquela em que o agente se embriagara para poder praticar a infração penal, para tomar coragem. Então, o direito penal prevê um agravante, né, algo para pesar para que a pessoa não faça isso de maneira alguma. Chamada de embriaguez pré-ordenada, certo? Que ela não exclui a imputabilidade. Isso que é importante levar para a prova. Na sequência, percebemos que a emoção e a paixão. Lembrando que a emoção é o estado súbito e passageiro e a paixão é o sentimento crônico ou duradouro. Não leve o conceito àquele que nós temos de infância. Eles não excluem imputabilidade penal, conforme o artigo abaixo, que não exclui imputabilidade penal a emoção e a paixão. Artigo 28 do nosso Código Penal, estimado Código Penal. Na sequência, podemos entender que o importante é que, caso a paixão seja patológica, poderá excluir a imputabilidade. É aquele caso da pessoa que enlouqueceu de amor, certo? Coisas que nós vemos, por exemplo, nos jornais no dia a dia. Mais um componente da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude. E o conceito é a possibilidade que tem o agente imputável de compreender a reprovabilidade de sua conduta, ou seja, ele precisa ser imputável, certo? Que ele compreenda a reprovabilidade da sua conduta. Também temos que as causas excludentes dirimente de potencial consciência do estude e o erro de proibição, certo? O desconhecimento da lei é inexcusável, traz o artigo 21. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. E também considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir esta consciência, certo? Então é evitável quando ele poderia, no caso, evitar ou ter esta consciência que era ilícito aquele fato. E lembrando que o desconhecimento da lei ele é indesculpável. Em seguida, percebemos também que outras espécies de erro de proibição indireto. No erro de proibição indireto, a gente sabe que a conduta é típica, ou seja, está tipificada, mas supõe uma norma que autoriza a sua conduta, tendo em vista uma excludente de licitude, supondo que está agindo sob o amparo desta. Exemplo é que o agente que se depara com a traição da esposa pensa que está autorizado a matá-la sob o amparo de legítima defesa da honra ferida, achando que isso poderia estar de alguma maneira prevista em nosso Código Penal. Outro é o erro de proibição direto, que é o agente que se equivoca sobre a proibição de uma norma, tendo em vista o conteúdo ou porque ignora a existência de um tipo penal incriminador. Exemplo é o holandês que veio para o Brasil para passar o carnaval, acha que o porte de maconha não é crime, uma vez que no seu país o porte de consumo de substância para uso próprio é fato atípico, ou seja, não é delito. Então este é o erro de proibição direto. Perceba que há uma sensível diferença entre os dois tipos de erro de proibição, certo? E esse exemplo do holandês ficou perfeito para o erro de proibição direto. O erro de proibição versus o erro de tipo. O erro de proibição recai sobre a ilicitude do fato, já o erro do tipo incide sobre a falsa percepção da realidade em cima das circunstâncias fáticas ou sobre os elementos do tipo penal. O exemplo da diferença entre os dois. Imagine-se uma moça nadando às escuras em uma represa quando começa a se afogar. Maria e Carlinhos estão próximos. Aquela não enxerga bem e por isso não percebe que é um ser humano, acreditando ser um animal se banhando. Carlinhos enxerga bem. Entretanto, nota que a moça não tem nenhuma relação de parentesco e amizade com ele, por isso ignora o afogamento por achar que não tem o dever de salvá-la. Com base nessa situação, Maria age em erro de tipo e Carlinhos em erro de proibição. É uma situação bem bizarra, mas ela retrata perfeitamente as diferenças entre erro de proibição e erro de tipo. Temos aqui agora então a exigibilidade de conduta diversa. Exige-se que nas circunstâncias o autor do fato tivesse a possibilidade de atuar de acordo com o ordenamento jurídico. Essa então é a exigibilidade de conduta diversa, certo? Existem alguns excludentes da exigibilidade de conduta diversa.
Podemos perceber aqui, então, a coação moral irresistível, que é o ato no qual uma pessoa coage outra a praticar determinado crime sob ameaça de lhe fazer algum mal grave. Por exemplo, César ameaça matar os filhos de Augusto, gerente de um banco, que estão em poder dos seus comparsas, caso este não vá até o banco e subtraia uma certa quantia estipulada pelo criminoso. Neste caso, não se poderia exigir conduta diversa do Augusto, ou ele subtrai o dinheiro ou os filhos dele morrem. Foi coagido moralmente e de forma irresistível. A prisão dessa excludente de exigibilidade de conduta diversa está prevista no artigo 22 do Código Penal conforme abaixo, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Percebam como é importante e de fundamental relevância. Então, essa daqui é a coação moral irresistível. E é a obediência hierárquica que só se aplica aos funcionários públicos, importante ressaltar. Obediência hierárquica é o ato cometido por alguém em cumprimento a uma ordem ilegal proferida por um superior hierárquico. Cuidado, a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Se for evidente que é ilegal, não será considerado um excludente. Se aquele que cumpre a ordem sabe que está cometendo uma ordem ilegal, responde pelo crime juntamente com aquele que deu a ordem. Se a ordem não é manifestamente ilegal, aquele que apenas a cumpriu estará cobertado pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, um delegado experiente determina a 2 policiais novatos que entrem na casa de Marcelo e realizem sua prisão. Entretanto, o delegado não possuía um mandato judicial para isso. Neste caso, os policiais não tinham como contrariar a ordem do delegado, nem saber que ela era ilegal, dada a inexperiência. Os requisitos da obediência hierárquica, ordem do superior hierárquico, ordem não manifestamente ilegal e estrita observância da ordem. A coação física irresistível, uma observação, exclui a conduta e não a culpabilidade. Então, a conduta e não a culpabilidade, porque não há uma conduta voluntária, há uma coação física irresistível. A culpabilidade é apenas a coação moral. Excludentes supralegais de culpabilidade. Não é muito importante, mas vamos dar uma lida. Cláusula de consciência, conforme o professor Rogério Sanches, renomado no direito penal. Nos termos da cláusula de consciência, estará isento apenas aquele que, por motivo de consciência ou crença, praticar algum fato previsto como crime, desde que não viole direitos fundamentais individuais. Cite-se o caso do pai, testemunha de Jeová, que não permite a transfusão de sangue do filho. Entretanto, caso ocorra o risco de vida do filho deste religioso ou sobrevenha a morte, o pai não poderá utilizar essa escusa para excluir a exigibilidade de conduta, certo? Então, é a excludente supralegal de culpabilidade, ela está acima da lei e ela é prevista apenas por alguns, no caso, doutrinadores. Uma desobediência civil, certo? A desobediência civil representa atos de insubordinação que têm por finalidade transformar a ordem estabelecida, demonstrando a sua injustiça e necessidade de mudança. Exige-se para o reconhecimento deste dirimente, no caso, a que a desobediência seja fundada na proteção dos direitos fundamentais e que o dano causado não seja relevante. Exemplo, ocupações de prédios públicos e invasões do MST, certo? Eles também estão através dessa excludente de culpabilidade, certo? Visto que ela na verdade, configura uma desobediência civil, porém ela representa atos de subordinação que não causam danos relevantes para os bens patrimoniais, certo? Ou pessoais. No caso aqui temos então o MST e as ocupações de prédios públicos como exemplo, certo? Essa é a desobediência civil. E assim nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Continue seguindo as aulas e força, guerreiro!